Depois que a traição é descoberta, algo muda silenciosamente dentro da gente. A dor não vem mais só do que o outro fez, mas do que começamos a fazer conosco. A pergunta deixa de ser por que ele fez isso e passa a ser onde eu errei. É nesse ponto que a culpa começa a se instalar, quase sem pedir permissão. Ela chega disfarçada de reflexão, mas rapidamente se transforma em um peso constante. Um peso que faz você duvidar de si mesma, do seu valor e até da sua história. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez, depois da traição, você tenha começado a se revisar por dentro. Relembrou conversas, atitudes, momentos em que poderia ter sido diferente. Talvez tenha pensado que, se tivesse sido mais atenta, mais carinhosa, mais presente, isso não teria acontecido. Esse tipo de pensamento é mais comum do que se imagina, especialmente entre mulheres. Não porque seja verdadeiro, mas porque fomos ensinadas muitas vezes a assumir responsabilidades que não são nossas. A culpa depois da traição é silenciosa, mas devastadora. Ela não grita, ela sussurra. Ela se infiltra nos pensamentos do dia a dia, nas comparações, na vergonha de contar para alguém o que aconteceu. Aos poucos, você começa a carregar um erro que não cometeu. E isso dói de um jeito diferente. Dói porque, além de ferida, você passa a se sentir culpada por estar ferida, como se não tivesse o direito de sofrer. Se esse tema toca algo profundo em você, fique comigo até o final. Neste vídeo, vamos falar sobre a culpa que muitas mulheres carregam depois da traição, de onde ela vem, como ela se mantém e, principalmente, por que ela não é sua. Essa conversa é necessária para que você consiga se enxergar com mais clareza e menos julgamento. Antes de continuar, quero te fazer um convite importante. Inscreva-se no canal Caminhos da Transformação, porque este espaço foi criado para mulheres que estão lidando com traição, crises no casamento, relações tóxicas e processos dolorosos de reconstrução emocional. Aqui, você não precisa fingir força o tempo todo. Se este vídeo representa o que você está vivendo, deixe seu like. Isso ajuda o conteúdo a chegar a outras mulheres que precisam ouvir essa mensagem agora. E se puder, compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por algo parecido. Às vezes, uma única fala já muda o peso que alguém está carregando. Respire. Se você está se culpando, este vídeo é para você. E essa conversa está só começando. A culpa que surge depois da traição não aparece do nada. Ela é construída ao longo do tempo, alimentada por expectativas sociais, padrões emocionais e mensagens silenciosas que muitas mulheres aprendem desde cedo. A ideia de que a mulher é responsável por manter o relacionamento funcionando, por cuidar do clima emocional da casa e por sustentar o vínculo a qualquer custo, faz com que, quando algo dá errado, o peso recaia automaticamente sobre ela. A traição, nesse contexto, passa a ser interpretada como consequência de uma falha pessoal, e não como uma escolha do outro. Existe também a cultura da comparação. Depois da traição, muitas mulheres passam a se comparar com a outra pessoa envolvida. Questionam a própria aparência, a forma de se vestir, a maneira de agir. Tentam encontrar explicações externas para algo que, na verdade, tem raízes internas na decisão de quem traiu. Essa comparação constante corrói a autoestima e reforça a sensação de inadequação. A culpa cresce quando você acredita que precisaria ter sido diferente para ser escolhida. Outro fator importante é o medo da perda. O medo de perder a família, a rotina, a identidade construída ao longo dos anos. Esse medo faz com que a mente procure soluções rápidas para consertar a situação, e a culpa surge como uma tentativa distorcida de controle. Se eu for a culpada, então posso mudar. Se eu mudar, talvez tudo volte ao normal. Mas essa lógica aprisiona, porque coloca sobre você uma responsabilidade que não lhe pertence. Há ainda o silêncio. Muitas mulheres não falam sobre a traição por vergonha ou receio de julgamento. E quando a dor não é compartilhada, ela cresce. Sem outras perspectivas, a narrativa interna se torna cada vez mais dura.
Você passa a acreditar nos próprios pensamentos acusatórios, sem questioná-los. A culpa, então, deixa de ser apenas um sentimento passageiro e passa a definir como você se enxerga. Também é comum confundir empatia com autoanulação. Entender o contexto do outro, suas fragilidades ou insatisfações, não significa assumir o erro dele. Mas muitas mulheres fazem esse movimento. Tentam explicar demais, justificar demais, compreender demais e acabam se esquecendo de si. Quando a empatia não tem limites, ela se transforma em culpa. Reconhecer essas origens é o primeiro passo para enfraquecer a culpa. Ela não nasce da verdade, nasce de padrões aprendidos. E padrões podem ser questionados. Depois da culpa, a vergonha costuma se instalar de forma silenciosa. Ela não chega com barulho, mas pesa. Vergonha de contar para alguém o que aconteceu, vergonha de admitir que foi traída, vergonha de continuar ali mesmo machucada. Muitas mulheres sentem que a traição expõe algo íntimo demais, como se o erro do outro tivesse revelado uma fragilidade pessoal. E sem perceber, começam a se esconder. Evitam perguntas, mudam de assunto, se afastam de quem poderia oferecer apoio. O julgamento social alimenta essa vergonha. Existe uma expectativa implícita de como uma mulher deveria reagir à traição. Se decide ficar, é vista como fraca. Se decide ir embora, é vista como impulsiva. Se sofre demais, dizem que é exagero. Se sofre de menos, questionam se realmente amava. Em qualquer escolha, parece haver uma cobrança constante. Essa pressão faz com que muitas mulheres parem de ouvir a própria voz para tentar atender às expectativas dos outros. A vergonha também surge quando você se pergunta o que os outros vão pensar sobre você, sobre o seu relacionamento, sobre as suas decisões. Medo de comentários, conselhos não solicitados, comparações com outras histórias, e esse medo paralisa. Em vez de buscar clareza, você passa a buscar aprovação. Em vez de cuidar da ferida, tenta parecer forte, mas fingir força cansa, e sustentar uma imagem enquanto se está ferida aprofunda ainda mais a dor. Há também o julgamento interno, que muitas vezes é o mais cruel. Você se cobra maturidade imediata, decisões rápidas, equilíbrio constante. Escuta frases como "já passou tempo demais", "você precisa seguir em frente", e começa a acreditar que está atrasada na própria cura. Mas a traição não tem prazo. Cada pessoa processa no seu tempo e se apressar por pressão externa costuma gerar mais confusão do que alívio. Quando a vergonha e o julgamento dominam, a mulher se isola emocionalmente. E o isolamento faz a culpa crescer. É um ciclo difícil. Você se culpa, sente vergonha, se cala e a dor se intensifica. Romper esse ciclo exige coragem para validar o próprio sentimento, mesmo quando ele não é compreendido pelos outros. Você não precisa justificar sua dor. Ela existe porque algo importante foi quebrado. Se você se reconhece nesse lugar, saiba que não há nada de errado com você. Sentir vergonha não significa fraqueza, significa que você foi ferida. Quando a culpa se instala, ela não fica apenas nos pensamentos. Ela começa a dirigir as decisões. Muitas mulheres acreditam que estão escolhendo com maturidade, quando, na verdade, estão reagindo ao medo de errar novamente. A culpa cria um ruído interno que distorce a percepção da realidade. Você passa a negociar limites que antes eram inegociáveis, aceita explicações rasas e adia decisões importantes, não por convicção, mas por receio de fazer tudo pior. Um dos efeitos mais comuns da culpa é a permanência em situações que continuam machucando. A lógica interna costuma ser esta: se eu também falhei em algo, então não posso exigir tanto. Assim, pedidos básicos como respeito, transparência e compromisso passam a parecer exagerados. A culpa transforma o mínimo em luxo. E quando isso acontece, você se coloca em segundo plano para tentar preservar algo que já está fragilizado. A culpa também pode empurrar para decisões apressadas. Algumas mulheres, sufocadas pela vergonha e pelo medo do julgamento, optam por ir embora sem elaborar o que sentem, apenas para encerrar o desconforto. Outras fazem o caminho oposto. Ficam,
mesmo sem condições emocionais, para provar a si mesmas e aos outros que conseguiram superar. Em ambos os casos, a decisão nasce da pressão, não da clareza. Outro ponto delicado é a confusão entre responsabilidade e autocondenação. Reconhecer que todo relacionamento tem falhas não significa assumir a traição como consequência natural dessas falhas. Quando a culpa está ativa, você tende a misturar esses conceitos e a aceitar narrativas que minimizam o impacto do que aconteceu. Isso pode gerar um ciclo de promessas e recaídas, no qual a dor se repete e a confiança não se reconstrói. A culpa também interfere na capacidade de imaginar um futuro diferente. Ela faz você acreditar que não merece algo melhor, que precisa pagar um preço pelo que deu errado. Esse pensamento limita possibilidades e enfraquece a autoestima. Decidir a partir da culpa é decidir a partir da escassez emocional, e decisões assim raramente levam à paz. Para começar a sair desse lugar, é preciso fazer uma pausa consciente. Não para decidir tudo agora, mas para separar fatos de sentimentos. Pergunte-se: se eu não me sentisse culpada, o que eu escolheria? Essa pergunta abre espaço para a verdade interna aparecer. Libertar-se da culpa não acontece de uma vez, nem por força de vontade. O primeiro passo é mais simples e mais difícil do que parece: parar de negociar a própria dor. Muitas mulheres tentam seguir em frente diminuindo o que sentiram, relativizando o impacto da traição ou comparando sua dor com a de outras pessoas. Esse movimento pode até parecer maturidade, mas, na prática, é uma forma de silenciamento interno. Enquanto você minimiza o que doeu, a culpa encontra espaço para permanecer. Reconhecer a dor como legítima é um ato de coragem. Não se trata de reviver o sofrimento indefinidamente, mas de dar nome ao que aconteceu. Traição fere a confiança. Confiança quebrada gera insegurança. Insegurança gera medo. Esse encadeamento não é exagero, é consequência. Quando você aceita essa realidade, algo muda. A culpa começa a perder força porque deixa de ser confundida com responsabilidade. Você entende que sentir não é falhar, é reagir a uma quebra real. O segundo movimento é restituir os limites. Culpa e limites não coexistem bem. Quando a culpa domina, os limites se desfazem. Você tolera conversas confusas, promessas vagas, atitudes que não se sustentam no tempo. Recuperar limites não é punir o outro, é proteger a si mesma. É decidir o que você precisa para se sentir segura agora. Pode ser tempo, silêncio, transparência, espaço emocional. O que importa é que esses limites sejam claros para você antes de serem comunicados a qualquer pessoa. Outro ponto essencial é interromper o diálogo interno acusatório. A culpa se alimenta de frases repetidas. Eu devia ter percebido. Eu não fui suficiente. Eu causei isso. Questionar esses pensamentos é fundamental. Pergunte-se: essa frase é um fato ou uma interpretação? O que prova que eu sou responsável pela escolha do outro? Ao confrontar a narrativa interna, você começa a construir uma visão mais justa de si mesma. Buscar apoio também faz parte desse primeiro passo. Culpa se fortalece no isolamento. Quando você compartilha sua experiência com alguém confiável, ganha novas perspectivas e diminui a distorção interna. Apoio não é para decidir por você, mas para lembrar quem você é quando a culpa tenta te apagar. Seja uma amiga, um familiar ou um profissional, permitir-se ser ouvida ajuda a recuperar a própria voz. Libertar-se da culpa não significa decidir ficar ou ir embora. Significa decidir não se abandonar no processo. Quando a culpa começa a perder força, algo sutil acontece. A sua voz interna começa a reaparecer. Não é uma virada repentina, nem uma confiança plena. É um retorno gradual da percepção de quem você é, do que sente e do que precisa. A traição costuma abalar a identidade porque faz você duvidar do próprio julgamento. Aos poucos, porém, recuperar a voz é reaprender a confiar na sua experiência, sem pedir permissão.
Muitas mulheres percebem que, ao longo do relacionamento, foram diminuindo suas vontades para manter a paz. Ajustaram desejos, engoliram desconfortos, normalizaram faltas de respeito. Depois da traição, essa adaptação contínua cobra um preço alto. A sensação de ter se perdido de si mesma. Recuperar a identidade não é voltar a ser quem era, mas reconstruir quem você é agora, com mais consciência e menos concessões. A autoestima nesse processo não nasce de afirmações prontas, mas de pequenas escolhas diárias. É escolher se ouvir quando algo incomoda. É validar o próprio cansaço. É reconhecer limites sem se justificar. A autoestima se fortalece quando suas ações começam a coincidir com seus valores. Cada vez que você se respeita, mesmo em decisões simples, envia uma mensagem clara para si mesma. Eu importo. Outro ponto importante é separar rejeição de desvalor. A traição pode ativar a sensação de não ser suficiente, mas isso é uma interpretação dolorosa, não um fato. A escolha do outro fala sobre o outro. Quando você internaliza essa diferença, a comparação perde força. Você deixa de medir seu valor pela atitude alheia e passa a construir critérios próprios de merecimento. Respeito, reciprocidade, cuidado. Recuperar a voz também envolve aprender a dizer não, sem culpa. Não para conversas que machucam, não para pressões por decisões imediatas, não para narrativas que minimizam o que aconteceu. Dizer não é uma forma de autocuidado. E a cada não necessário, você cria espaço para um sim mais honesto consigo mesma. Se você está sentindo esse movimento interno, ainda que tímido, ele é real. A identidade se recompõe quando você deixa de se acusar e começa a se apoiar. Ressignificar a culpa não significa esquecer o que aconteceu, nem fingir que não doeu. Significa mudar o lugar que essa experiência ocupa dentro de você. Enquanto a culpa está ativa, ela pesa, paralisa e distorce. Quando começa a ser ressignificada, ela perde o poder de te definir e passa a te ensinar. Esse movimento não acontece quando você se cobra mais, mas quando passa a olhar para a própria história com honestidade e compaixão. A culpa costuma surgir como uma tentativa de dar sentido ao caos. Se eu encontrar onde errei, penso, talvez eu consiga evitar que isso se repita. Mas com o tempo, fica claro que nem tudo está sob nosso controle. A traição revela limites que antes eram ignorados, limites do outro, do relacionamento e principalmente dos sacrifícios que você fez para manter algo que já estava frágil. Reconhecer esses limites não é fracasso, é maturidade emocional. Transformar culpa em aprendizagem envolve identificar padrões sem se punir. Perguntar-se o que você tolerou além do que podia, onde silenciou para evitar conflitos, quais sinais escolheu ignorar por medo de perder. Essas perguntas não servem para acusar, mas para fortalecer escolhas futuras. A aprendizagem nasce quando você entende o que não quer repetir e passa a se posicionar de forma mais clara. Nesse ponto, muitas mulheres percebem que a culpa escondia necessidades não atendidas. Necessidade de respeito, de presença, de segurança emocional. Quando essas necessidades são reconhecidas, a culpa perde função. Ela já não precisa te alertar porque você começa a se ouvir. O foco sai do "o que eu fiz de errado" e vai para "o que eu preciso para estar bem". Ressignificar também é aceitar que algumas respostas não virão. Nem toda traição será plenamente explicada. Nem todo pedido de desculpa será suficiente. E tudo bem. A sua cura não depende da compreensão total do outro, mas da clareza que você constrói para si. Quando você solta a necessidade de se culpar para entender, cria espaço para seguir sem carregar um peso que não é seu. Se você chegou até aqui, é provável que já sinta uma diferença interna. Não porque tudo está resolvido, mas porque a culpa já não ocupa o centro. Chegar até aqui significa que você atravessou algo difícil por dentro. Não apenas ouviu uma reflexão, mas se permitiu encarar sentimentos que muitas vezes são empurrados para baixo do tapete. A culpa que você carregou depois da traição não surgiu porque você errou,
mas porque tentou sobreviver emocionalmente a uma quebra profunda. Reconhecer isso já é um movimento de força. Não a força de quem ignora a dor, mas a de quem escolhe não se destruir por algo que não causou. Talvez a culpa ainda apareça em alguns momentos. Isso não significa retrocesso. Significa que você está em processo. A diferença agora é que você começa a reconhecê-la quando surge. Começa a questionar pensamentos automáticos, a se tratar com mais justiça, a se ouvir com mais atenção. Esse é o verdadeiro fortalecimento. Não se tornar imune à dor, mas não permitir que ela dite quem você é ou o que você merece. A traição não apaga sua história, nem invalida sua capacidade de amar, de escolher e de construir relações mais conscientes no futuro. Ela revela limites, escancara verdades e, muitas vezes, obriga a mulher a se reencontrar consigo mesma. Esse reencontro pode ser desconfortável, mas também é libertador. Quando você para de se culpar, abre espaço para decisões mais honestas, seja para reconstruir, seja para seguir outro caminho. Se este vídeo fez sentido para você, eu quero te convidar a transformar esse sentimento em expressão. Escreva nos comentários uma frase que represente o que você está vivendo agora. Pode ser: estou parando de me culpar, estou reaprendendo a me ouvir. A culpa não era minha? Ou, se conseguir, compartilhe um pedaço da sua história. Quando você escreve, você organiza. E quando você compartilha, você ajuda outra mulher a se sentir menos sozinha. Se este conteúdo te acolheu, curta o vídeo. Esse gesto simples faz com que essa conversa chegue a mais mulheres que estão carregando culpas que não são delas. Inscreva-se no canal Caminhos da Transformação para continuar acompanhando essa série sobre traição, relações tóxicas, decisões difíceis e recomeços reais. E, se conhecer alguém que precise ouvir isso agora, compartilhe este vídeo. Às vezes, a libertação começa quando alguém se reconhece em palavras que ainda não conseguia dizer. Continue aqui. Você não precisa atravessar isso sozinha